No momento, com o Douglas Ritter, que é coordenador de jornalismo da Rádio CBN de São Paulo. O Fernando Matar, editor-chefe do Jornal da Band. O Luiz Costa Pereira Júnior, editor da revista Língua Portuguesa. Ricardo Fótios, que é gerente-geral de conteúdo do UOL. Para os amantes do jornalismo cultural, que é uma das predileções dos estudantes de jornalismo, né? O Biratã Brasil, editor do Caderno 2 do Estadão. A gente pensou em fazer esse evento da forma mais interativa possível, para que vocês possam participar, para que vocês possam discutir com eles, trazer as inquietações de vocês, as dúvidas que vocês têm no momento que vocês estão chegando ao mercado de trabalho, e que eles possam também sinalizar as tendências com base no dia a dia daquilo que eles vivem nas atividades que exercem. Então, nesse primeiro momento, cada um deles vai ter aí de 10 a 15 minutos para fazer uma explanação inicial, e aí a gente abre para perguntas para que vocês possam interagir mais conosco, ok? Eu agradeço a todos eles, agradeço a revista Negócio da Comunicação, a presença do Sr. Audálio Dantas aqui conosco, figura reconhecida e premiada aí no mundo do jornalismo, intelectual do ano, prêmio Vladimir Herzog, enfim, prêmios importantes que ele tem aí com uma vasta bibliografia, e a gente vai dar início então ao evento. Douglas Ritter, eu queria que você começasse, por favor, meu caro, falando aí da rádio que toca a notícia, que não é mais esse bordão, mas que foi como a CBN ficou muito conhecida. Não, ainda é esse bordão. É o slogan que a rádio traz desde a fundação, há quase 23 anos. A rádio que toca a notícia traduz um pouco do conceito do jornalismo que a CBN pratica, que é um modelo pioneiro aqui no Brasil, vocês devem conhecer bem, o All News, né? 24 horas de notícias, 7 dias por semana. É um slogan que permanece desde a fundação e, até onde eu sei, não deve mudar. Primeiramente, quero agradecer o convite aqui em nome da CBN. É uma satisfação grande compor uma mesa aqui com profissionais capacitados e de larga experiência, e também compartilhar um pouquinho da nossa vivência com vocês aí da academia, que futuramente, possivelmente, serão nossos colegas nas redações. Bom, eu não preparei uma apresentação, um slide e coisa do gênero, porque eu não quero pregar alguma regra aqui do que tem que ser feito, do que deixa de ser feito. Eu vou falar um pouquinho do que a gente faz lá na CBN, mas eu gostaria que, no momento que eu for falando, tiver alguma dúvida, alguma colocação, levantem a mão aí para a gente interagindo, que eu prefiro ser perguntado do que ficar aqui falando muito tempo. Mas eu, pensando um pouquinho ontem, também não tive muito tempo de preparar um material aqui, mas sobre a arte de editar. Eu acho que o importante sobre essa questão aí é de extrema importância a arte de reportar. Quando você vai ouvir uma reportagem de rádio, é importante você parar e pensar como aquelas informações foram organizadas para passar para alguém que não está vendo ou lendo, apenas escutando. Essa é uma ferramenta importantíssima no rádio, que é a edição. É a forma de você organizar o conteúdo jornalístico de uma forma clara, eficiente, para que a informação que é veiculada para o ouvinte seja entendida com clareza. É o mais importante no radiojornalismo, na prática do radiojornalismo. E a edição em si, ela está contemplada desde o início da apuração, muitas vezes já na hora que a pauta é pensada. Todo encaminhamento começa lá atrás, não somente na edição. Então, as reportagens e os programas, eles têm uma característica diferenciada. Se for um programa de variedades, pode ter uma linguagem mais coloquial. Se for um programa, um jornal falado, textos claros, curtos, entrevistas mais curtas, e o mesmo vale para as reportagens. Se for um programa mais light, por exemplo, de manhã, no sábado de manhã, nós temos o Caminhos Alternativos,
que é um programa que aborda temas relacionados à qualidade de vida, hábitos do cotidiano, sobretudo nas grandes cidades, onde a população vive com um nível elevado de estresse. Enfim, o repórter ou o produtor já vai pensar num direcionamento para desenvolver uma reportagem onde ele vai se introduzir na história, vai ter a primeira pessoa, o novo jornalismo que muitos falam aí. Então, são diferentes abordagens que a gente pode discutir sobre edição. A importância de você organizar as informações e também a edição das sonoras é o mesmo que numa reportagem de TV, o Fernando pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, que a gente tem que pensar na sintonia do texto do repórter, o off, casando com aquelas imagens. No rádio, a gente tem que ter uma preocupação com a qualidade do áudio. Você vai retirar algum suspiro do entrevistado, uma repetição de palavras, ruídos. Isso acaba comprometendo o produto final, que é a reportagem ou a edição de um programa que será levado ao ar. Então, a gente tem que ter essa preocupação sempre. Claro, obviamente, sem comprometer o conteúdo jornalístico final. Então, no rádio, a gente tem um leque amplo assim, de exemplos de dificuldades e desafios para você editar um material e entregar com qualidade, para que ele não se perca ou seja mal interpretado pelos ouvintes. É basicamente isso. Na CBN, a gente tem o Jornal da CBN, primeira edição. No início, nós usamos um teaser com várias sonoras. Esse material é produzido pelo editor da madrugada. Ele pega as reportagens que foram fechadas no dia anterior, separa 3 ou 4 assuntos que são os assuntos do dia, no início da manhã. Ele separa aquelas sonoras de reportagens produzidas pela CBN ou também de emissoras de TV com a devida autorização e também crédito. Então, é um teaser que nós usamos de manhã na abertura do Jornal da CBN, às 6, dá mais ou menos uns 10 minutos de edição. E sempre ao final de cada teaser, a cada 4 minutos mais ou menos, o apresentador reforça a principal informação dos 4 minutos. Porque, como o rádio tem audiência rotativa, é importante você relembrar o que foi dito e também quem falou, mencionando o nome do entrevistado. E também, em função dos avanços tecnológicos, vários procedimentos foram alterados aí ao longo dos últimos anos. Até 15 anos, talvez, usávamos ainda o fitão, aquele gravador com a fita, tinha que cortar com a gilete, colar para montar uma sonora, era um processo demorado. Depois, com a tecnologia, agora tem vários softwares, a edição acelerou esse processo também. Então, se o Milton faz uma entrevista às 7h10 e é um assunto importante, que pode ser manchete ou repercussão em outros portais, em outros órgãos de imprensa, o editor já vai tirar o principal trecho daquela entrevista e vai elaborar um texto, organizar as informações, e esse material a gente vai voltar ao ar por causa da audiência rotativa do rádio, que o horário filé é o horário da manhã. Quando as pessoas estão saindo de casa, quando estão no carro, estão indo para o trabalho, estão levando os filhos na escola. Então, se é uma informação de interesse público importante, a gente vai reprisar ela várias vezes. Ainda na CBN, essa informação vai entrar naquele boletim que vai ao ar de meia hora, que é o Repórter CBN. E esse áudio também, os colegas aqui vão falar da importância e do investimento em portais. Esse áudio fica disponível no site da CBN. Nós também temos aplicativo que o ouvinte pode ter acesso nesses ambientes cibernéticos e também nas redes sociais, nos portais de informação das redes sociais, Twitter, Facebook, etc. e tal. Essas entrevistas também são aproveitadas durante a programação, como eu disse, são 24 horas, então haja conteúdo para segurar uma programação extensa como a da CBN.
Nós temos a participação de 34 emissoras espalhadas pelo Brasil que ajudam a abastecer a programação da CBN. A gente está nas principais capitais, em alguns estados tem 3 ou 4 emissoras, então a gente está coberto aí do sul ao norte, nordeste, centro-oeste, enfim, todas as regiões do país, mas ainda assim a gente precisa valorizar também as entrevistas que são editadas na programação da CBN. A função de editor na redação hoje, tem o editor, que é uma espécie de filtro desse material que é levado ao ar. O repórter vai para a rua, apura a informação, passa o retorno para o chefe de reportagem, que vai dar o direcionamento daquela reportagem. Já é um primeiro passo da edição desse material que vai chegar para o ouvinte. O repórter vai voltar, vai digitar o texto, editar as sonoras, gravar o material. Esse material vai passar pelo crivo do editor, que vai verificar se tem erro de português, erro de informação, erro de pronúncia, e só então vai liberar esse material para a produção aproveitar no jornal que estiver no ar naquele momento. Então, o editor é uma função na redação hoje, pelo menos de rádio, que é um filtro, mas o processo de edição começa lá na pauta, já no encaminhamento da pauta, no que a gente quer, qual o resultado que a gente quer com a apresentação, abordagem de determinado assunto. E depois ele vai sendo encaminhado com a chefia de reportagem, com a coordenação de jornalismo, e os âncoras também são os editores dos programas. Não é o produtor que decide o que vai usar na abertura ou não. O produtor fala com as chefias para ver o que tem ao vivo, o que está acontecendo ao vivo, que rádio é comer e cozinhar ao mesmo tempo. Então, a edição é sempre agora. O nosso deadline é sempre daqui a pouco. Então, isso é um processo que vai caminhando, não tem uma receita fechada. A edição, os programas são feitos ao vivo, ninguém sobe para o estúdio com um roteiro fechado, sobe apenas com quem vai entrar ao vivo no início do jornal, e depois o programa vai sendo editado ao vivo. Tá? O que mais sobre edição? Temos o portal, né, da CBN. A gente busca se aproximar aí dos portais noticiosos de texto mesmo, do online noticioso, desenvolvendo parte do texto da reportagem, mas agregando o áudio da reportagem com as sonoras e, em algumas situações, colocando um bullet com a repercussão, com a análise de especialistas, para oferecer para o ouvinte um leque maior sobre aquelas abordagens dos fatos que são notícia no dia. Então, a nossa preocupação é sempre tentar trabalhar a notícia da melhor forma, dando uma abordagem macro sobre determinado assunto. Isso nas reportagens, nas entrevistas, e esse material é editado para o portal. É uma equipe diferenciada, que veio de redações do online, que trabalha no portal da CBN, já tem uma pegada diferente de texto também. Todas as mídias têm uma característica diferenciada, aquilo que eu falei no início, né, que a gente sempre tem que pensar de que forma que aquelas informações foram organizadas para quem não está lendo ou vendo. No portal já é diferente, porque é para quem está lendo. Então, não é simplesmente recortado o áudio e publicado no site. A gente tem que desenvolver um site voltado para a internet. Então, a preocupação maior é estar se adequando às exigências de cada meio. E, nesse sentido, todos os profissionais da CBN, sobretudo os mais jovens, que a gente tem buscado, é o profissional multifuncional, ou seja, tem que jogar no gol, no meio de campo, no ataque, enfim, em todas as funções. É importante vocês que estão aí na academia, já pensando, gostaria de trabalhar em rádio, TV, internet, revista. Eu acho que esse é o caminho, é ter a mente aberta, buscar informações para estar preparado aí para as adversidades em qualquer mídia que vocês forem trabalhar. Tá? Eu não vou me alongar aqui. Se alguém tiver pergunta, se eu não fui claro em alguma explicação, fiquem à vontade. Obrigado ao Douglas. Legal aí o conceito de
profissional multiplataformas, né, Douglas? Que é uma coisa que você tem batido bastante, a gente tem destacado bastante também, com uma preocupação da imprensa como um todo, desse novo modelo de fazer jornalismo. Vamos então com o Fernando Matar, do Jornal da Band, tá, editor do Jornal da Band, para ele falar um pouquinho sobre a forma como o jornalismo TV tem sido feito, os dilemas na edição, e aí depois a gente abre para perguntas de novo. Bom dia a todos. Queria começar também agradecendo ao convite. É sempre um prazer estar aqui numa universidade, conversando com estudantes e fazendo parte de uma mesa aqui tão completa. Evidentemente, eu estou aqui hoje muito mais para aprender do que para qualquer outra coisa, enfim, mas estou aqui também para passar um pouquinho da minha experiência e um pouquinho dos detalhes que podem fazer, eventualmente, a edição da TV ser diferente dos outros meios. Mas, na verdade, eu queria começar por um outro lado, na verdade, falando pegando aqui a carona numa palavra aqui que o Douglas usou, da sintonia. Eu acho que existe, de fato, uma grande sintonia na arte de editar, seja ela em qualquer meio. Eu estou aqui hoje, de certa forma, eu me sinto confortável para falar sobre esse assunto, porque a edição sempre foi, para mim, uma grande paixão. Trabalho com edição, trabalho com televisão e especificamente com edição há 25 anos. Passei aí por praticamente todas as emissoras, as grandes emissoras de TV aberta do país e tive experiências também até fora do país, sempre em televisão, sempre com edição. Então, de fato, é um assunto que eu me sinto confortável para discutir. Eu acho que, antes de mais nada, o que torna a edição realmente... as semelhanças que você encontra, seja ela no jornal impresso, na revista, no rádio, na televisão, ela tem um ponto muito básico, quer dizer, um foco que é sempre o seguinte: a edição, também outra palavra que o Douglas usou e que faz todo sentido quando se fala em edição, é o filtro. Quer dizer, você está ali filtrando um grande universo de informações, um grande volume de informações, para levar aquilo ao receptor da forma mais clara, objetiva e concisa possível. Então, a edição, eu acho que ela pode ser definida como o ato de formatar, quando você está dando, de fato, forma a uma série a uma série de informações que estão ali disformes. Então, você está ali encontrando um caminho para que aquilo chegue da forma mais clara, mais compreensível possível. Então, assim, eu acho que edição é formatar, é decidir, é organizar e de certa forma, lapidar. Lapidar porque a gente usa muito em televisão, acredito que em rádio também, não sei se na mídia impressa se usa esse termo. A gente trabalha, quando a gente recebe o material que vem da rua, aquele material é sempre chamado de material bruto. Então, você tem um material bruto na mão que você tem que lapidar. Você tem que ir tirando ali aquilo que você conclui que não é de fato essencial, até que você chega ali numa preciosidade ali, numa pedra preciosa que você conclui que aquilo de fato está bom para ser exibido. E para isso você tem ali diversas técnicas, você tem a experiência e tudo mais, mas você tem alguns elementos que também são básicos. Aí, evidentemente, tudo que eu estiver falando aqui é voltado para o meu universo, que é o da televisão. Claro que em diversos aspectos isso pode ter particularidades que diferem de outros meios. Mas, enfim, em televisão, pelo menos, e acho que nesse aspecto também, nos outros meios, acho que funciona da mesma forma, a edição ela pode ser considerada aí uma união de 3 principais elementos. O principal, evidentemente, sempre é o conteúdo. A gente está aqui falando de jornalismo, falando de notícia, então, assim, se você não estiver informando, se você não estiver trazendo conteúdo, você não está fazendo o seu papel devidamente. Então, o conteúdo é o principal.
Além do conteúdo, você vai precisar de ritmo e de emoção. Quer dizer, uma matéria televisiva, para que ela seja atraente, para que ela consiga, você consiga fazer com que o telespectador pare para ouvir, para assistir, para prestar atenção naquilo, você tem que captá-lo de alguma forma. Você vai captá-lo pela emoção, você vai conquistá-lo ali pela comoção. De alguma forma ele tem que se sentir mexido por aquilo que ele está vendo. E o ritmo é fundamental porque é o que vai dar ali o que vai dar o tamanho exato, o tempo exato, a narrativa, a forma de narrativa. Se você perde o ritmo, se você sai ali do espaço que você tem, do pequeno espaço que você tem ali para ocupar, e se você desvia um pouco do foco, você vai perder ritmo e você vai perder a audiência, e isso é fatal para nós. Enfim, para que você consiga fazer isso, quer dizer, para que você consiga unir esses elementos, e aí, evidentemente, entra também uma outra questão que a gente, com certeza, vai tratar muito aqui, que o Douglas também já tocou aqui, que é a multifunção. O editor de televisão, ele é provavelmente o profissional mais completo ali dentro da redação, ou pelo menos deveria ser. Ele tem que ter noções claras de reportagem, de apuração, de pauta, de produção, para que consiga fazer aquilo, para que consiga formatar aquele produto da forma mais precisa. E para isso, assim, o que você vai precisar ter de qualidades, de habilidades para chegar ali, não são poucas, e acho que sempre vai começar por um domínio o mais completo possível da língua portuguesa. Então, assim, isso é básico, isso serve para evidentemente serve para todas as funções dentro de uma cadeia de notícias, dentro de uma redação, mas como o editor é o filtro final, como é a última etapa do processo, aquele cara ele tem que ter o domínio da língua portuguesa. E a língua portuguesa é cheia de desvios, de obstáculos, de pequenas pegadinhas. Então, assim, no fundo, dentro de uma redação, a gente está o tempo todo ali buscando informações e buscando conhecimento. Aprender todo dia e o tempo todo. Então, assim, você tem que ter, portanto, dúvida. Dúvida é fundamental. Está sempre ali buscando novas informações, buscando conhecer mais. Então, assim, o domínio da língua portuguesa é essencial, uma formação cultural, histórica, a mais completa possível também é sempre bem-vinda. Bom senso, você vai ter que... É uma questão subjetiva, mas assim, é algo que você tem que ter ali, porque a decisão é sua. Então, a capacidade de decisão, a partir das informações, do seu feedback, do seu histórico, da sua experiência, você tem que, num determinado momento ali, sempre pressionado pelo deadline, sempre pressionado pelo relógio, você vai ter que decidir se aquilo vai daquele jeito, ou se aquilo não vai, ou se você tem que mudar, e isso vai depender muito do seu bom senso, de você saber se aquilo funciona bem daquela forma ou não. Isso, evidentemente, entra aí a rapidez de raciocínio, a capacidade de tomar decisões pressionado pelo tempo. Poder de concisão, objetividade, porque você tem sempre um espaço muito curto, uma matéria tradicional, padrão de televisão, ela costuma ter aí por volta de 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e meio. Então, você tem que, naquele espaço reduzido de tempo, passar a sua mensagem, passar o seu recado da melhor forma possível. Então, você tem que ter esse poder de concisão, de objetividade. E, além disso, criatividade, para que você encontre um caminho que vá atrair a atenção do telespectador, e uma noção estética, porque você está trabalhando o tempo todo com imagens. Então, assim, você tem que encontrar ali uma forma de dar harmonia, de deixar aquilo bonito para quem estiver ali
com o controle remoto na mão, com toda a possibilidade do mundo de acionar uma tecla e pular para outro caminho, para outro lado, para outra emissora, você tem que deixar claro que aquilo ali vale a pena ser visto, por algum motivo, seja porque aquela imagem é muito interessante, é muito bonita, seja porque ela é muito impactante, seja porque a notícia vale a pena de ser ouvida, ser assistida. Então, você está o tempo todo nessa luta em busca aí de captar a atenção do telespectador. Acho interessante assim, a gente lembrar numa plateia de jovens que estão aí em busca de um caminho futuro no ramo de comunicações, particularmente, mas, enfim, seja ele qual for, que a gente está no meio de uma revolução tecnológica, de uma revolução digital, quer dizer, que eu nem sei mais se a gente está no meio, se o meio já foi, se a gente está no final, na saída, mas, assim, o fato é que todas as ferramentas as ferramentas tecnológicas que a gente usa para produzir a notícia, elas mudaram completamente nos últimos 10, nos últimos 20 anos, nem se fala. Eu comecei a trabalhar na rua com um equipamento que pesava 30 quilos, você tinha que sair, a ENG não podia ter, a equipe de reportagem não podia ter menos de 4, 5 pessoas, porque um tinha que carregar o VT, o outro a câmera, o outro um tripé pesadíssimo e tal. E isso foi mudando nas ferramentas de captação, nas câmeras e tudo mais. E hoje em dia não dá para duvidar e não dá para imaginar que seja de outra forma. A principal ferramenta que a gente tem para fazer notícias, seja ela em qualquer meio, é essa daqui. Quer dizer, está tudo aqui dentro. Um smartphone hoje resolve a sua vida. Vocês com certeza já viram na televisão, na Band inúmeras vezes, em qualquer outro canal, reportagens completas ou imagens marcantes, fundamentais, que mudaram a vida de muita gente, que saíram de um aparelhinho desse. O cara está com isso aqui na rua, liga, grava uma imagem, já posta na internet, isso vai parar no YouTube, depois vai parar na televisão, ou o próprio repórter, hoje em dia, está trabalhando o tempo todo com isso aqui, só desviando um pouco do caminho. O Wagner até tinha comentado comigo aqui, pedindo para eu falar um pouco do Café com Jornal, que é um produto jornalístico novo na Band, que vai ao ar todo dia das 6 às 9, e eu estou lembrando de falar disso aqui, porque o celular, o smartphone, é uma ferramenta fundamental desse produto, por exemplo, que é um produto que tem uma cara moderna, uma edição mais buscando aí, de alguma forma, incorporar e agregar todas essas novas informações que a gente tem, essas novas formas de conteúdo que estão disponíveis, e trazer isso formatado, editado para a tela de TV. Então, a gente está usando diariamente os repórteres da Rádio Band News, da Rádio Bandeirantes, que estão na rua, estão no trânsito, eles usam um aparelho desses, entram ao vivo com a sua imagem, com as informações que tem para dar no ar. Todas as redes sociais estão lá presentes, o Twitter, o Facebook, todas as formas de acesso à informação, à internet, estão ali de alguma forma sendo usadas e diariamente aprendendo no ar qual pode ser a melhor forma de usar aquilo, porque ainda é um universo novo, que ninguém sabe direito como funciona. Essa integração aí dos meios, ela é muito nova. Assim, acho que todos nós aqui que viemos de uma geração que começou a trabalhar com máquina de escrever, com papel, trocando fita da máquina, a gente teve que aprender na marra, acompanhar esse processo e se familiarizando com as novas tecnologias, com os novos equipamentos, e a cada dia vamos descobrindo como de fato incorporar isso na nossa rotina e qual a melhor forma de agregar tudo isso na hora de produzir o conteúdo final. Quer dizer, na hora de exibir, no meu caso, uma reportagem de televisão,
o que a gente pode usar de tudo isso que tem aí de novo para trazer para formatar aquele produto que vai ao ar. Enfim, voltando à edição, eu faço hoje em dia, eu sou editor-chefe de um jornal no horário nobre, que tem um desafio gigantesco diariamente de trazer para o telespectador um cardápio completo de tudo aquilo que foi notícia durante o dia e que será discutido no dia seguinte. Então, você está o tempo todo ali se deparando com decisões. Quer dizer, será que isso aqui vale, isso aqui não vale? Essa matéria ela vale ter mais espaço dentro do jornal ou não? Ou ela vale só um registro, é uma nota? O que é manchete? Qual é a manchete? Qual o tom da manchete? Então, assim, isso tudo faz parte da arte de editar. Quer dizer, você tem em televisão a edição dentro de um telejornal, ela tem ali, evidentemente, funções diferentes, mas que todas elas se encaixam dentro da edição. Você tem o editor de texto, que é o cara que vai ser responsável por todo o material que você vai ver no ar. Você vai ver uma reportagem, você vai ver uma pequena nota com imagens, que a gente chama de nota coberta, você vai ver uma nota que o âncora, que o apresentador vai ler, que foi ali redigida. Tudo isso, cada elemento desse, que a gente chama de retranca dentro do espelho do jornal, que é o quadro de tudo aquilo que vai ser apresentado, cada retranca dessa passou necessariamente pela mão de um editor. É o editor de texto, e que na Band, assim, há algum tempo, esse editor de texto já trabalha também com a imagem. Quer dizer, num passado não tão distante, que na verdade é o presente para muitas emissoras, você tinha e tem ainda uma separação clara entre o editor de texto e o editor de imagem. Então, o editor de texto vai pensar só no conteúdo e o editor de imagem vai ser responsável por todos os elementos visuais daquela matéria, seja no que se refere ao vídeo, seja no que se refere ao áudio. Eu acho que esse formato, e não sou só eu que acho que tem assim, inúmeros profissionais aí que você encontra no mundo inteiro que defendem essa tese, de que esse formato tende a ser extinto em algum tempo, porque cada vez mais o profissional de jornalismo, e particularmente no rádio, na televisão, mas eu acho que, enfim, em qualquer mídia, ele tem que ser multifunção. E não faz sentido um jornalista que vai ser o responsável por formatar o texto daquela matéria não estar diretamente envolvido com a formatação visual, com a lapidação daquelas imagens, daquele áudio, para que você chegue ao produto final. Mas, enfim, então você tem ali o editor de texto, o editor de imagem, que no caso do Jornal da Band passou a ser um finalizador, é aquele cara que vai dar o acabamento diferenciado na matéria, que vai colocar as informações gráficas, que a gente chama de videografia, tudo aquilo que o editor julgou necessário colocar como elemento gráfico para trazer mais, para consolidar aquelas informações que estão sendo passadas, vai dar um acabamento melhor no que se refere ao áudio, à sonorização da matéria, enfim. Então, você tem o editor de texto, o editor de imagem, aí você tem o editor executivo, que geralmente é mais de um, no caso do Jornal da Band tem 3 editores executivos, que são as pessoas que vão filtrar, no final das contas, vão definir, vão decidir, vão formatar o produto que vai ao ar de fato. E o editor-chefe que está coordenando toda essa equipe. No meu caso, é uma equipe aí próximo de 60, 70 pessoas diariamente na produção em São Paulo, fora as praças do Brasil todo. Então, assim, eu tinha até preparado aqui um PowerPoint com a rotina dos editores e editores executivos do jornal, mas acho que isso ia acabar ficando longo e talvez desinteressante, mas depois, na hora do debate, das conversas, a gente pode avançar um pouco mais. Tem aqui fiz algumas anotações para não deixar de falar de algo que eu considere aí fundamental.
O que eu acho importante nessa questão da formação de um editor de televisão, que vocês estão no momento de pensar nisso, no futuro, no que vão fazer, como vão fazer, e que sem dúvida alguma, são hábitos que vocês, se não têm agora, seria bastante interessante que tivessem, porque vão te ajudar em qualquer função que vocês venham a exercer para frente. Não hesitar em recorrer ao universo fantástico do cinema para se formar com isso. Quer dizer, quando eu digo cinema, ele está aí em todos os formatos possíveis e cada vez mais acessível. Hoje em dia você tem Netflix e consegue acesso aí a todos os clássicos, os grandes filmes. Eu acho que é ali que você vai aprender o que é, de fato, tudo isso que a gente está discutindo aqui, o ritmo. A edição não é nada mais do que roteirizar. Quer dizer, no cinema você tem ali, todo filme passa por um pré-roteiro, por um roteiro, e no final das contas vai chegar na mão de um montador, que é um editor, que está fazendo aquele funil para formatar aquele produto que vai ao ar. Então, assim, o cinema, sem sombra de dúvida, é a melhor ferramenta que você vai ter para se formar como editor. Agora, obviamente, você não pode nunca deixar de recorrer, e isso, quando eu digo recorrer, parece que é um sacrifício, muito pelo contrário, eu acho que é um dos grandes prazeres, para mim, um dos grandes prazeres da vida, que é a literatura. Então, você tem que ler. Eu acho que assim, não dá para imaginar que, pelo fato de você ter acesso às mídias sociais, pelo fato de você ter acesso a todo o volume de material audiovisual que você vai ter, você pode abrir mão da leitura de um bom livro. E quando eu digo bom, o bom evidentemente é subjetivo, é relativo, mas eu acho que você não pode deixar de recorrer, e até para que você tenha uma boa formação no que se refere à língua portuguesa, aos clássicos escritos em língua portuguesa. Quer dizer, você vai, evidentemente, ler muita tradução, muita coisa boa, os grandes clássicos da literatura universal, mas, assim, não deixe de ler, mesmo que você tenha lido na escola como obrigação, mas não deixe de ler Machado de Assis, não deixe de ler Guimarães Rosa. Quer dizer, quantas vezes você conseguir ler e reler Grande Sertão Veredas, você vai perceber que aquilo, de fato, é uma aula de criatividade, de estilo, um cara que conseguiu criar uma nova linguagem dentro da língua portuguesa. Não deixe de ler Saramago, dos mais recentes, enfim, e Nelson Rodrigues, que aí sim também chega num outro ponto que a edição é fundamental, que é a arte de contar a história, a arte de contar uma história bem contada, de forma clara, de forma objetiva. Então, Nelson Rodrigues foi um gênio em fazer isso. Eu acho que você deve sempre recorrer a esses grandes mestres. E, enfim, só para concluir aqui, para completar, acho importante colocar que eu vi recentemente isso em algum lugar, que eu não vou saber onde, em que site, em que filme, em que livro, enfim, que o mercado, de maneira geral, e não só de comunicações, mas o mercado profissional, ele está mudando com tamanha efervescência, com tanta intensidade, que em 2010... Das 10 profissões, das 10 funções mais procuradas, as 10 funções, as 10 ocupações mais procuradas em 2010, elas não existiam em 2004, 6 anos antes. Então, isso é uma loucura. Assim, um outro dado interessante, um outro número interessante que eu anotei aqui, é que os estudantes de hoje terão tido, em média, quando completarem 35, 38 anos, eles terão passado por entre 10 e 14 empregos, o que é completamente diferente da nossa geração, que vivia numa época em que você conseguia um emprego e ficava lá e lutava para continuar, e assim, os nossos pais nem se falam. Então, assim,
E isso é a realidade, quer dizer, não é o caso de discutir se isso é bom, se não é bom, se isso é ruim, você ficar pingando de uma empresa e outra, mas isso é fato, isso é a realidade. Então, isso é importante sempre levar em consideração. Então, acho que, para começar, talvez até tenha me estendido um pouco, mas acho que é isso. Depois conversamos mais no debate. Falando especificamente de internet, do UOL, quando eu comecei no jornalismo, evidentemente não havia internet, né? Alguns de vocês aí, alunos, devem achar que a gente já nasceu com a internet ligada na banda larga, né? Mas, de fato, não havia Google, as pesquisas eram em bibliotecas mesmo, em arquivos de jornal, lá no Cebozos, né? Aquelas folhonas, não é? O que demos sobre isso o ano passado? Pô, vai lá naquele arquivão, né? Aquelas folhas todas, assim, é divertido, pacas. Demorava uma vida para fazer uma reportagem. Por isso que demora menos hoje, né? Porque a informação está ali na nossa cara. O desafio do jornalismo na internet o principal deles é que, primeiro, somos todos especialistas em internet. Todos aqui são especialistas em internet. Ao seu modo, ao seu ver, a internet que entende sendo sua é um veículo absolutamente aberto. Basta ver aí no Facebook, né? Todo mundo deve ter Facebook aqui, todo mundo deve frequentar o Facebook. Aliás, deve ter muita gente frequentando o Facebook agora mesmo. Um post básico aí, né? Só não vale fazer o check-in e ir embora, tá? Faz o check-in e fica. Mas o desafio é isso, né? É que deu na internet, né? Deu na internet onde, né? A gente, poxa, eu ouvi hoje na CBN de manhã, indo para o trabalho, que o trânsito teve um acidente e tal, ou voltando. Aliás, a minha primeira informação todo dia é a CBN. Antes de ler qualquer coisa, a gente escuta, né? O rádio tem essa magia incrível, né? Que faz a gente se ligar o tempo todo. Ou na Band, né? Que eu assisto o jornal da Band, desde que era Bandeirantes. Né? O Caderno 2, gente, quem vai querer se informar sobre cultura em São Paulo, no Brasil, se não ler o Caderno 2, está por fora, né? E eu acho que do lado de lá também, né? Eu acho que o artista, você deve ter isso, né? Agora, na internet, não, né? Não é no UOL, não é na Globo, não é no G1, é na internet. Deu na internet. Eu li na internet, né? O Fernando acabou de falar agora mesmo de dados, eu vi em algum lugar, né? É na internet. Então, a gente tem uma dificuldade aí de lidar, já começa aí, né? Um desafio é esse, como personalizar um conteúdo na internet a ponto de que, quando você ler uma matéria na internet, lá no link do Facebook, você sabe, olha, essa é do UOL. Como personalizar isso da mesma forma que a gente faz com os outros veículos de comunicação. Do ponto de vista do imediatismo, eu acho que esse é um desafio que a gente já ultrapassou, porque efetivamente dá para entender que as pessoas esperam o imediatismo do jornalismo como um todo. A gente já derrubou por experiência própria a lógica de que na internet tem que ser raso, tem que ser pequeno, tem que ser superficial. Esse conceito definitivamente, pessoal, se a gente for pensar gosto de internet porque é mais fácil, vai dançar. Porque o leitor é o mesmo leitor, o sujeito que está a fim de se informar, ele é o mesmo, nós todos aqui nos informamos por internet. Então, certamente a credibilidade daquela informação não tem nada a ver com o tamanho daquela informação, assim como não tem nos outros veículos. O risco qual que Wagner, especificamente sobre esse tema? O risco é a ausência de espaço físico, né? Porque nos demais veículos a edição está sempre limitada ali por uma folha de papel, né? Ou por um intervalo comercial que tem que entrar ali a cada X minutos,
né? O repórter CBN a cada meia hora, enfim, a edição está sempre ali, né? Várias vezes eu já vi entrevistas sendo interrompidas ali no seu auge porque tinha uma imposição do espaço físico, né, do negócio, né? E na internet não tem. Isso não é uma vantagem, isso é absolutamente uma desvantagem, porque aí o sujeito escreve e acha que ele pode escrever tudo porque não tem lá limite mesmo, né? Então, acho que daí nasceu a ideia de que o conteúdo para a internet, as pessoas preferem conteúdo mais ágil, mais rápido, menor. Mas, definitivamente, a gente já sabe que, por pesquisas, por experiência, que o público identifica o conteúdo exclusivo na internet, identifica o conteúdo profundo, a abordagem profunda dos temas. E isso lá no UOL, a gente tem hoje duas preocupações sérias no UOL. Uma é esta, a qualidade do jornalismo alheia a essas pesquisas todas e esses dados todos que relacionam o jornalismo a uma gama de serviços da internet que claro que a pessoa quer agilidade no Facebook, quer que a informação no Facebook seja imediata, mas a gente não pode levar isso para a reportagem. Porque se a gente se basear numa pesquisa que diz que as pessoas da internet preferem informação mais rápida, mais curta, sei lá, mais resumida, digamos assim, levando em conta que o Facebook detém mais de 90% dessa audiência, logo nós vamos estar enviesando totalmente a informação, né? Enquanto o leitor de notícias propriamente dito, e certamente vocês já se depararam com isso, a mesa então que deve recorrer à internet o tempo todo, deve ter várias vezes entra e fala, gente, mas a informação não está aqui, esses 2 parágrafos não explicam a notícia. E a gente reconhece essa busca pela qualidade. Então isso é uma preocupação nossa com relação à qualidade da informação, que está imediatamente ligada à credibilidade do serviço, do portal, né? E a segunda, é falar com vocês jovens, no sentido de jovens na comunicação, de que nasceram já com a internet na banda larga, reclamam lá quando o download demora mais de 1 minuto. Eu me lembro que eu ligava lá o computador à noite para pagar um pulso só, certo? E deixava o negócio, a música, que filme, baixar filme, imagina. Só para se conectar a musiquinha. Isso, conexão de escada, que... Vou até fazer um parênteses sobre isso, porque senão eu vou esquecer depois que nós vamos entrar na edição aqui, mas deixando... Fala-se muito, né? A internet, a mídia mais democrática de todos os tempos, para lá. Democrática, como assim se chega a 40% da população do país? Então, francamente, né? Tem gente que ainda no Brasil, para falar do nosso país, não tem nem o... E a gente já está achando isso pré-histórico. Não tem cartão de banco. Exatamente, não tem cartão de banco. Aliás, não tem banco, né? Tem até aquela iniciativa, né, federal no Correio, né, que o Correio vira banco, né, para as pessoas poderem trocar dinheiro. Então, muita calma nesse momento de que a internet é democrática para a elite, né? Para a elite do país, para a elite que pode pagar banda larga, para a região sul-sudeste. Então, para ser democrática ainda vai um caminho. Talvez a TV e a rádio ainda sejam mais democráticas no sentido da abrangência do que a internet, que é cara para dedéu no Brasil, e ruim, né? Que é um outro problema nosso de produzir conteúdo, né? Porque a gente produz acabei de falar, né? A gente quer fazer conteúdo de qualidade, profundo, parará. Aí o sujeito não consegue abrir um álbum de foto no 3G dele porque... Enfim, porque vocês sabem por quê. Porque não funciona, né? Porque é ruim, né? Ontem mesmo estava vendo lá a inauguração do Brilhante Itaquerão, que tem o nome mais bonito do mundo, que é a Arena Corinthians, e as pessoas lá reclamando, os jornalistas, de que
o celular não funcionava. Eu falei, mas funciona onde? Agora é só no estádio que não funciona no celular? Ao mesmo tempo, francamente, eu falei assim, pô, eu ouvi o Juca falando, inclusive na CBN, falando disso. Foi Juca, hello, o celular não funciona no Brasil, né? Não é que não funciona no Itaquerão. E eu estava falando, fechando parênteses aí da rede democratizada, falar com vocês, porque já é difícil atrair o jovem, sempre foi, imagino, porque eu comecei, evidentemente, em jornal, em redação, só TV que eu não trabalhei, mas rádio trabalhei, jornal trabalhei, revista trabalhei. A gente sempre teve uma preocupação em como mandar a nossa informação para os mais jovens. Isso daí não é um problema do veículo internet. Como levar para vocês que, a rigor, deveriam ser os mais interessados por essa mídia, levar essa informação de forma clara e precisa, e que vocês confiem mais no R7, na Globo, no UOL, do que num post do Twitter de 2 anos atrás, né? Esse eu acho que hoje está colocado como o maior desafio da internet, né? Naquele caos de informação para naquele mar de informação em todo lugar, onde é que a gente se posiciona a informação de qualidade, de credibilidade, que foi apurada e tal. E aí a gente sofre concorrência até do nosso próprio meio, que com tanto jornalismo rasteiro feito profissionalmente, com tantas informações mal apuradas, e aí você fala assim, mas não é culpa da internet, dos blogs ou da rede social, todo um sistema que coloca em xeque o jornalismo e que eu acho que vocês vão lidar em algum momento aí da vida na carreira de vocês, sabendo e podendo afirmar desde já que seja lá qual for o veículo que vocês vão escolher, ou o veículo vai escolher vocês para trabalhar, ou para empreender, enfim, vocês vão acabar na internet de um jeito ou de outro, né? Então isso daí, hoje não dá para falar, eu vou fazer, sei lá, revista porque eu não gosto desse negócio de tecnologia. Dançou, baby, a revista vai ter que ir para a internet também. E assim, sucessivamente. E para poder dar aí um subsídio para vocês, porque por ser de internet, eu já estou acostumado aí com a questão da abordagem, né, da interatividade, também, assim como os colegas da mesa, eu vou preferir aí que vocês façam as suas perguntas, suas dúvidas, para a gente tirar dúvidas específicas, mas para poder subsidiar vocês aí de informações, atualmente eu gerencio uma área híbrida no UOL. Estou no UOL desde a fundação, desde 1996, portanto eu estou fora da pesquisa aí, da curva da pesquisa. Os meus funcionários também, na minha área direta, na minha baia direta editorial, o que tem menos tempo de casa tem 4 anos, também está um pouco fora da curva aí. Então, dizem que no grupo UOL, grupo Folha, né, é difícil de entrar, mas é muito mais difícil de sair, né? Atualmente, então, eu coordeno essa área híbrida, que são serviços de web, especificamente aí para destacar alguns, o webmail da casa, o bate-papo UOL, que vocês devem conhecer de algum momento, alguém aqui, duvido que alguém nunca tenha entrado na sala do bate-papo UOL. Pode até olhar para o lado e falar, imagina, nem existe mais isso. Tá, pode entrar lá agora que tem 50 mil pessoas simultâneas, que eu sei. E, editorialmente, nós estamos num projeto razoavelmente novo, que é desde 2007, então, para a internet é até velho demais, né? Que é o BOL.
gerencio especificamente, eu já fui editor da homepage do UOL, de áreas de notícia, área de entretenimento, música, etc. Mas hoje em dia, editorialmente, eu estou mais voltado com o BOL, que é o Brasil Online. Esse projeto, acho que tem muito a ver com essa nossa mesa hoje, e por isso que eu estou fazendo esse recorte aqui para introduzir, porque quando, em 2007, fui chamado para pensar editorialmente o BOL, que era um e-mail grátis, basicamente, nossa preocupação era assim, poxa, o UOL é o serviço líder de internet, atinge as camadas X, Y, Z aí, a gente já sabendo dessa questão de que as pessoas, com o passar do tempo, o brasileiro ia passar a ter mais acesso às informações do que tinha na fundação do UOL. Como falar com esse público com o mesmo conteúdo? Então, o BOL veio basicamente para reempacotar, colocar uma nova embalagem no mesmo conteúdo produzido pela casa, de modo a chegar ao público entrante na internet. Também muito conhecido hoje em dia como a nova classe C, como se classe estivesse nova e velha, né? Mas, enfim, fala-se muito disso, né? A nova classe, a classe C. O que vou traduzir aqui, nova classe C é aquelas pessoas que estavam absolutamente fora da internet, porque não podiam pagar a banda larga, não podiam comprar computador e etc., passaram a ter acesso a esse tipo de consumo e logo precisariam ter esta informação. E não tem o subsídio que tem o leitor clássico do UOL, que é aquele sujeito que vai todo ano para as férias para a Europa, né, frequenta a ópera, lê 2, 3 jornais, lê a própria Folha, que é a origem, né, que deu origem ao UOL. Então a gente queria falar assim, bom, e provavelmente vocês devem se identificar ou conhecer pessoas que começaram a ler notícias na internet. A gente queria pegar esse conteúdo com a marca da qualidade UOL e trazer para esse público de forma que fosse mais fácil de as pessoas consumirem essa informação. Então, o BOL hoje, que saiu lá do 0 lugar para... Hoje a gente disputa aí o 5º lugar dos serviços nacionais mais lidos do país, tem esse DNA de falar com um público que anteriormente não tem aí o background do público tradicional de leitura de notícias, e especialmente notícias na internet, com o mesmo conteúdo reeditado, reempacotado, reembalado, de modo a chegar nesse público aí. Então, tem tudo a ver com edição. Hoje o BOL produz já, porque tem que produzir também, mas a origem dele veio aí na arte de editar mesmo, que é o nosso tema. Então, fico aí à disposição na sequência aí para a gente falar sobre o que vocês quiserem. Legal, obrigado. Obrigado. Agora a gente vai ter a palavra do nosso Luiz Costa, editor da revista Língua Portuguesa da editora Segmento. Uma revista que muita gente conhece, que a gente trabalha muitas vezes dentro da sala de aula, pela densidade aí das matérias, pelo tratamento de um texto mais longo, né, Luiz? Pois é, eu quero agradecer de antemão o convite, a oportunidade de estar aqui, o convite que o Audálio muito generosamente me fez. E quando ele me falou de arte de editar, quer dizer, o que é que eu posso dizer sobre a arte de editar? A gente sempre trabalha com duas notícias, a boa e a ruim, né? A boa é que editar é muito divertido. Ou você encontra prazer no negócio, ou você abandona, né? Quer dizer, porque os obstáculos são muito grandes no jornalismo como um todo. As vagas são poucas, o salário é aviltante, as condições de trabalho não são de primeiro mundo, o público não é fiel, a gente estava discutindo isso agora há pouco, o público nos dribla a cada 2 segundos. Tem tanto obstáculo, que se você não tiver prazer, não achar aquilo divertido de fazer, você faz por pouco tempo. Eu imagino, não sei se tem pesquisa sobre isso, mas imagino que a profissão do jornalista não é que tenha maior rotatividade, mas provavelmente pode ser que, num espaço de 8, 10 anos, é que tenha maior nível de desistência, talvez.
né? Por causa disso, porque a negada acha, fica pensando no balcão do Jornal da Band, no balcão do Jornal Nacional, e aí, mas não era aquilo que eu pensava, né? A má notícia, essa é a boa notícia, a má notícia é que o editor toma conta de muita coisa. Essa é a má notícia. A gente toma conta de controle de qualidade da informação, o Douglas estava falando isso, o Fernando isso, a qualidade, o Ricardo estava falando isso também, especificamente disso, quer dizer, a gente tem um trabalho enorme para controlar a qualidade daquilo que a gente publica, que a gente edita, que a gente posta, e assim por diante. Mas não faz só isso, a gente faz controle financeiro, a gente faz administração de pessoal, a gente faz interface institucional, está aqui o Audálio, o Márcio, uma concreta interface com a faculdade. A gente negocia com outros setores da empresa, marketing, comercial, direção. Você está constantemente em processo de negociação interna. E você busca a multiplataforma, busca que o teu conteúdo seja... Alô? Fiz alguma besteira aqui? Vou afastar aqui. Porque... A gente... Não sei. Acho que foi lá em cima. O negócio é comigo. Dá para ouvir daí? Então vamos lá. Quer dizer... Quando a gente fala multifunção, multiplataforma, ninguém tem muita clareza do que exatamente isso é, sabe? Como atuar. Mas, se não tem muita clareza, então você tem que ajudar. Né? Quer dizer, então, você tem que estar no meio do processo, se possível, até dando o toque no processo para ele andar. Planejar esse processo... Foi? Não, não foi. Foi sim. Alô? Upa, agora foi demais. Bom, e como o Douglas falou, você tem que pensar que o processo de edição ele começa muito antes, né? Ele começa muito antes. Tem um episódio, uma vez eu contratei lá, eu era editor no Estadão, de um caderno de televisão. Na época, hoje, eu acho que nem tem mais esse caderno, telejornal. E contratei, em 2000, teve aquele pico lá da bolha da internet. Numa semana, eu tinha 5 repórteres comigo, numa semana, eu tinha eu. De uma semana para outra, foi um negócio... Quer dizer, eu tinha recebido o convite, mas... Como eu estava há muito pouco tempo como editor, eu disse, não, vou ficar aqui, fazer algum tipo de cabedal e aí pensar na vida depois. Ver onde vai dar. Um ano depois estava todo mundo desempregado, mas tudo bem. Uma das pessoas que eu contratei rapidamente, que eu tentei contratar rapidamente, escolhi a dedo, é hoje colunista da Folha, a Keila Jimenez, que ela trabalhava no Notícias Populares. E eu contratei por uma coisa que... pela competência dela, obviamente, mas uma das coisas que eu adorei que ela fez lá no Notícias Populares, e depois, como professor na Casper Libero, no Mackenzie e outras instituições, eu usava como exemplo de sala de aula para provar determinados pontos, era uma matéria que eu acho que foi ela que fez, ou ela com mais alguém, sobre o aniversário de 5 anos de namoro da Angélica com César Filho, quer dizer, muito antes do Luciano Huck. E eu não sei se vocês lembram, talvez isso esteja lá na internet, no Google, a Angélica foi quem inaugurou o marketing da virgindade, que depois a Sandy, do Sandy Júnior, apropriou. E, por muito tempo, fez o marketing da virgindade, não sei se vocês se lembram disso. E ela tinha completado 5 anos de namoro com César Filho. Aí... aquela foi lá e tal, não, parabéns, Angélica, 5 anos de namoro, isso é um marco, um feito no ambiente que você está, e aí fez várias perguntas, o seu novo projeto, e tarará, entre outras perguntas, lá no final, e aí, então, você continua virgem? Continuo virgem.
Aí, beleza, ótimo, parabéns, tchau. Aí foi no César Filho, né? Não sei se foi ela ou foi outra pessoa, outro repórter. César Filho, parabéns, como vai? 5 anos de namoro, aquela coisa, quais são os projetos e tal. Então, você é fiel? Aí disse, sou fiel, claro que sou fiel, Angélica. 5 anos de namoro e tal. No dia seguinte estava lá, namorado de Angélica não bimba há 5 anos. Eu uso esse exemplo ainda em sala de aula, para mostrar que você fazer aquela lição que a gente aprende na escola de jornalismo básica, ouvir os 2 lados, é uma farsa. Você tem que ouvir muito mais gente, porque se você ouvir só o outro lado, que o cara e coroa da informação, só esses 2 lados, você pode não estar passando a verdade para ninguém. Então, isso aí é uma coisa que eu achava genial. Isso aí é uma lição de jornalismo, né? Você pensa que é uma caricatura, mas não, é uma lição pura de jornalismo. Mostrar que quem mentiu não foi o jornalista nesse caso, pode ter sido qualquer outra pessoa, mas não o jornalista. Ele interpretou a realidade daquele jeito. Então, a pauta surgiu da reportagem. A edição surgiu na pauta. E isso é uma das coisas que saber editar pode estar na raiz do jornalismo. E a gente tem uma dificuldade imensa de imaginar, de pensar, porque as escolas não nos preparam para isso. Quer dizer, por mais que a gente está vivendo uma coisa esquizofrênica na faculdade de jornalismo, eu imagino. Na minha época, você tinha a ânsia de ser formado, preparado para o mercado. Eu fui da época que eu tinha que saber onde era o obturador da máquina fotográfica. Certo? Quer dizer, eu sou da época da máquina da datilografia, desculpa, não pergunta a idade, mas eu datilografava em máquina de escrever. 20 linhas, 70 toques, 1400. Você tinha o cálculo de quantos caracteres você precisava e tal. Se eu for preparado para o mercado, se é essa a ambição da faculdade hoje, vocês estão ferrados. Se a ambição vai ser isso, de preparar para o mercado está numa mutação. Quando vocês se formarem, 3 anos depois vai ser provavelmente uma outra coisa, porque a gente não foi preparado para esse mercado. A gente está construindo o mercado, mas não foi preparado para estar nesse mercado. Ninguém foi. Então, a ambição da faculdade, essa coisa esquizofrênica de preparar para o mercado, tem que preparar para o exercício elementar de lidar com a informação. Isso é o básico. Para tudo, ensina a apurar. Isso é que é o ideal das faculdades hoje. Porque o resto, você se vira. Um analfa de pai e beta de mãe pode ir para uma redação de jornal, uma redação de revista, um rádio, uma TV, para um portal, e pode conseguir aprender o básico do ferramental em uns 3 meses, se for analfa de pai e beta de mãe. Agora, a faculdade tem que te aprimorar a fazer a leitura certa, a ver o filme direito, a interpretar a realidade, a checar a informação. Quer dizer, esse é um desafio. Então, a gente não foi preparado para editar nesse ambiente que a gente vive hoje, que é um ambiente flutuante, de verdades flutuantes, de posicionamentos que podem mudar a qualquer momento, e é muito difícil. Agora, o que ninguém me avisou, e eu aprendi na raça, fazendo, é que editar, além de tudo isso, o editor não é apenas o profissional da notícia, do controle de qualidade, da interação. Ele é um profissional da inovação. Se ele não for um profissional da inovação, ele não vai encontrar um certo espaço, e é isso que o Fernando estava falando, de ser criativo. Ou você busca um ângulo novo, a imprevisibilidade, ou simplesmente você vai ser engolido nesse processo. Aquilo que você vai fazer vai te divertir muito menos. Quando eu apresentei o projeto da Língua, eu não sei se vocês conhecem, a Língua é Língua Portuguesa, uma revista que tem 9 anos. Quando ela surgiu, eu desenvolvi o projeto em 2004.
apresentei em 2005, se não me engano, foi o próprio novembro de 2004 que apresentei. Algumas perguntas me foram feitas nessa época. A gente fez um dever de casa e vimos que não tem uma revista, isso a editora me falando muito legitimamente, vimos que não tem uma revista de inglês, você tem Speak Up da vida, etc., mas uma revista de inglês feita para norte-americano ler, o britânico ler, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Na banca, não tem. Tem na faculdade, na academia, mas em curso de letras, mas na banca não tem. A gente viu na França, não tem sobre francês, feito para francês. Não tem em Portugal, não tem na Espanha, não tem em canto nenhum. A Abril, que é a maior editora do pedaço, nunca pensou em fazer um treco desse. Por que você acha que vai dar certo? Aí eu fiz um jogo de tênis, né? Se dizia um negócio, eu tum. Se dizia outro, eu tum. Tentando argumentar. E aí eles, não, beleza, tranquilo, entendemos tudo depois de eu falar, não, beleza. Então vai ser uma revista sobre gramática, porque a primeira ideia que eu acho que as pessoas têm quando você fala, não, vou criar um produto sobre língua portuguesa, é um produto que vai ensinar gramática. E aí é que tem a discussão da inovação. Se eu tivesse respondido que era de gramática, a revista duraria 3 números. Por um exemplo simples, a primeira coisa que o editor tem que fazer é imaginar, mesmo que você não tenha pesquisa, é imaginar aquilo que o teu leitor potencial será. Esse é o primeiro grande desafio. Por leitor ou consumidor final de informação. Por quê? Porque por um problema muito simples. Se você não for essencial, não for vital, não for viciante, tem tanto produto, a gente vive uma enxurrada, um bombardeio de informação, de tantas vias, de tantos lugares, que você vai ser mais um, portanto, nenhum daqui a pouco. Né? Você vai ser praticamente... Você não se torna importante. Se eu vou dar mais da mesma coisa para esse cara, eu não tenho... Esse cara não tem a menor obrigação, já não é fiel. Esse cara não tem a menor obrigação de ficar comigo. Então, a primeira coisa, se eu oferecer gramática para o sujeito pensa, porra, eu vou pagar R$10 por mês para ter gramática? Eu junto 30, compro a gramática. Ou vou no Google, tirar rápido, um toque rápido. Por que separado? Por que junto? Né? Não preciso de você para isso. Não, pego lá o Sérgio Nogueira, Pasquale, R$20, compro um cabo desse. Eu preciso de você. Para que eu vou gastar 10 todo mês para você? Se é para isso que você tem para me oferecer, o óbvio que todo mundo tem para me oferecer, não dá. Eu vou te trocar rapidamente, eu não duro. Eu estou há 9 anos mensal. Eu não duro 3 edições se eu oferecesse mais da mesma coisa. E o que o diabo eu ofereço, né? Aí vem a pergunta, beleza, não oferece. Aos poucos eu fui desenvolvendo o projeto editorial, a linha editorial da revista, não sei se vai ser cabotino ficar falando disso, mas a linha editorial da revista foi se desenhando a partir dos obstáculos que eu via do meu consumidor final. Aí eu fui pensando, cara, se for língua, o cabra ideal, o consumidor base, é um professor de português. Imagino, um estudante de letras, um estudante secundarista e tal. Aí eu penso, quantos caras desse perfil vão à banca de jornal no Brasil? Banca de revista no Brasil. Quantos caras têm dinheiro para dispensar dinheiro com a revista? Se eu fizer só para o professor, estou ferrado. Né? Quer dizer, eu também sobrevivo com 4 números, talvez. Não 3, mas 4. Então, eu tenho que começar a desenhar, a partir dos obstáculos que eu vejo do lado de lá, da ponta final do ciclo, eu vou desenhando o que eu tenho que fazer. A linha editorial, os projetos editoriais que eu vou desenvolver, como editor. E aí eu fui imaginando o conceito do produto. Beleza, eu tenho que pegar um público mais amplo que o especializado. Aquela coisa que o Dias Gomes dizia, eu tenho que falar com grego e baiano. Né? Tem que falar com grego e baiano, o leigo e o Olimpo, do especialista. Não posso ficar no meio termo. Maravilha, aí eu me complico.
Para agradar o leigo, eu tenho que ser digestivo, aquela coisinha rápida, consumo rápido, fácil. Para agradar o especialista, eu tenho que ser aquela coisa volumosa, parece um livro didático. Aí danou-se, né? Como é que eu concilio isso? Começou a gente a desenvolver o projeto de que tem que ter profundidade com leveza. Já era uma outra plataforma da base editorial da revista. Profundidade com leveza. Profundo como um livro especializado, gostoso de ler, como uma super interessante. Tem que ser um negócio desse. Claro que a gente ora consegue, ora não, ora vai mais para um canto, ora vai mais para o outro, mas a gente tenta isso. Então, eu tinha isso. Eu tenho que pegar um conceito que não seja só de gramática. Então, a revista se desenhou como um painel da diversidade do idioma, uma espiral grande sobre a expressão em língua portuguesa, não sobre gramática da língua portuguesa apenas. E aí a gente foi desenhando. Olha, eu tenho que ter gramática? Tenho. Mas você pode não querer gramática. Você pode querer tradução. Tem? Tem. Não. Eu quero melhorar o meu texto. Como é que eu faço? Beleza. Ah, não, quero ser escritor. Beleza, quero ser roteirista. Beleza, eu quero ser tradutor. Eu quero saber interpretar um texto. Eu quero ter uma origem de uma palavra. Alguma coisa eu te pego. Eu não sabia, não tinha como adivinhar, porque você não oferece ao leitor o que ele já tem, já quer, já sabe. Ah, você gostaria de uma revista de língua portuguesa? O cara imaginava gramática e disse, pode ser. Quer dizer, onde é que eu vou fazer uma pesquisa dessa? Não tem. Você tem que chutar para oferecer o que é. Alguma coisa vai pegar esse cara. Então, eu raciocinei dessa forma. Eu tenho um painel da diversidade. Em 68 páginas, o texto tem que ser curto. Texto ser curto, a maior parte dos textos, 2 páginas, 4, só a reportagem de Fôlego é que tem 8, 6 e tal. Bom, eu tenho que ter um grande número de matérias ali, de artigos ali. Para ter um grande conteúdo, os textos curtos. Para texto curto, eu posso fazer o textinho curto, pequeno e superficial. Se eu fizer isso, eu perco o especialista. Como é que eu faço? Profundidade com leveza. Então, a estrutura editorial da revista foi começada a ser desenhada diante do obstáculo básico, primordial, que é como é que eu vou ser consumido. Em que condições eu vou ser consumido? Por quem eu vou ser consumido? Essa é a pergunta crucial para pensar a edição. Para mim, funcionou comigo. Não sei como é que funciona com o resto, mas comigo funcionou dessa maneira para solidificar o que eu queria. Aí eu pensei, cara, mas como é que eu faço isso? Eu não posso ser só gramática, eu vou ser o quê? Aí a gente pega o noticiário, varre o noticiário e tenta mostrar para o leitor, para o consumidor da informação, que é possível ler os fatos da realidade à luz da linguagem, que é uma ferramenta que talvez você não tivesse prestado atenção e que talvez seja interessante entender. É possível entender a linguagem olhando a realidade. Então, esse foi um terceiro, completou o tripé da política editorial da revista. Né? Profundidade e leveza, porque eu tenho grego e baiano, as 3 âncoras da edição dessa publicação. Como é que ela se executa? Então, a gente pega, por exemplo, e é com isso que eu vou tentar encerrar aqui, a gente pega, morre o Gaddafi. Que diabo tem Gaddafi a ver com língua portuguesa? Né? Não tem nada, só o fato de que existem 112 jeitos de escrever a palavra Gaddafi por aí. Porque a transliteração árabe-português ela não está padronizada. E como não está padronizada, cada um escreve de um jeito. Se você for ver a notícia do Gaddafi no Estadão, vai estar escrito, acho que é com K. Na Folha é Gaddafi com G. No New York Times é de outro jeito. Se brincar na Band, no GC da Band era de outro jeito. E assim por diante. Existem 112 jeitos de escrever Gaddafi. Por que isso é importante? Porque daqui a 10 anos... 15 anos, 20 anos, quando o filho de vocês estiver na escola e mandarem fazer um dever de casa,
dependendo da pesquisa no Google que ele fizer, do jeito que escrever Gaddafi, ele pode ter metade da história e não ter a história completa. Talvez isso seja importante saber. Então, isso é assunto nosso, para estar numa revista dessa. Porra, mas é Gaddafi, noticiário internacional, ditador, morto, perseguição, Obama. O que tem a ver com língua portuguesa? Então, a gente foi... A ideia, por isso que eu falo que tem que ser um profissional da inovação, não é inovação, aquela coisa assim administrativa, né, que a gente fala. Né? Não é inventar roda, que não tem roda, muitas rodas para serem inventadas, estão inventando pela gente. Né? Que é a roda da internet, a roda do celular, a roda do... Não tem, a gente tem que meio que usar as plataformas que a gente tem e pautar, organizar o que a gente faz à luz do consumidor, do jeito que ele consome a informação. Isso é o principal. Se ele vai consumir na geladeira, porque vai ter internet na geladeira, a gente tem que pensar nisso e rebobinar a fita até o ponto inicial em que eu imagine o que esse cara vai fazer. O erro da imprensa, de grande parte histórico da imprensa, nos últimos 15 anos, talvez, se houve erro, o erro foi sempre parar para pensar que a gente é que é a referência talvez esteja em outro canto. E isso é uma das coisas que eu queria colocar de caraminhola, se é possível jogar caraminhola na cabeça de vocês, era falar desse tipo de coisa. A gente tem uma dificuldade muito grande, as faculdades não nos ensinam, o mercado está sendo pego no tropeço para dar resposta, e a ideia de que a gente não inova vai nas pequenas coisas. Por exemplo, a gente fez matéria em 2005 disso. Tradução do português do estrangeiro para o português dá péssimos títulos de filmes. Isso é obviedade. Todo mundo já deve ter lido alguma matéria que fala de como a tradução piorou o original. E aí a gente, então vamos fazer matéria disso, vamos fazer a matéria falando o contrário. Porque quem melhorou, né? O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, se você for falar a tradução literal, que é o padrinho, você não vai no filme, né? E o filme entrou, o Poderoso Chefão é uma expressão que entrou na cultura brasileira. Ela foi incorporada como expressão cotidiana. Aquele é o chefão e tal. Quer dizer, então, a ideia é sempre angular, e isso é o ponto inovador, sempre angular, procurando o que não se espera. Se você tenta fazer isso, talvez, apenas talvez, você se torne essencial e não descartável por aquele cara que vai consumir você. É só isso. Obrigado.